Meus amados irmãos, vamos orar para o Senhor nos conduzir nesta reunião, que Ele nos encha da sua graça para receber a sua palavra, para que haja um ambiente adequado, onde a palavra do Senhor, de maneira gloriosa, possa fluir entre nós. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças. Pedimos ao Senhor que derrame sobre nós a tua unção, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa mente, coração, para que nos aquietemos diante de ti em total reverência e temor, porque confiamos que o Senhor nos enviará a tua palavra. Nesses dias, Senhor, carecemos de ouvir, de receber do Senhor a tua palavra. Nos ajuda, Deus. No grande nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Meus amados, abram comigo as suas Bíblias aqui no livro de Êxodo, capítulo 25. O Senhor falou a Moisés: diz aos filhos de Israel que tome para mim uma oferta de todo varão que a dê voluntariamente de coração. Tomareis minha oferta. Essa é a oferta que deles tomareis: ouro, prata, cobre, jacinto, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidas de vermelho, peles de texugo, madeira de acácia, azeite para a lâmpada, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedras de engastes para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Graças ao nosso Senhor por esses textos. Este capítulo 25, ele inicia um dos maiores assuntos da Bíblia. E aqui, a partir deste capítulo, nós vamos encontrar os detalhes deste grandioso assunto que é a casa de Deus. Amados irmãos e irmãs, o assunto da casa de Deus é um dos mais grandiosos que nós encontramos em toda a Bíblia. E aqui, você sabe muito bem, aqueles que já têm estudado esta história do povo de Israel, esta peregrinação, desde o Egito, desde Ramsés, eles chegaram no Monte Sinai. E aqui no Monte Sinai, durante 3 anos, Deus vai revelar para Moisés, em 11 subidas até o Monte Sinai, Deus vai revelar para Moisés a visão da sua casa. Eu chamo isto de um ponto elevado, irmãos, porque muito daquilo que se tem perdido entre nós sobre a doutrina da casa de Deus é porque temos deixado de prestar atenção, de atentar para detalhes tão gloriosos na palavra de Deus. O assunto do tabernáculo, que inicia a partir desse capítulo 25, não é um assunto apenas meramente tipológico, é um assunto que envolve a linguagem tipológica. Deus vai usar vários elementos para poder nos explicar os detalhes grandiosos de tudo que concerne a revelação da casa de Deus. Embora tendo lido esses textos, eu preciso mostrar para os irmãos alguns pontos significativos deste assunto, em especial porque Deus criou o homem. Por que Deus criou o homem? Deixe-me mostrar no livro de Gênesis,
alguns textos e chama a atenção dos irmãos para a leitura deles, porque acredito que pelo menos em uma porção aqui de Gênesis, grande parte de nós temos lido de maneira errada, ou então concebemos o ensino, a compreensão errada, alimentamos e às vezes até expomos isso de maneira errada, e é muito comum fazermos isto, até pelo vício da audição. Você acostuma com uma certa exposição, mas nunca vai ler para perceber se de fato aquilo é realmente o que diz. Então deixe-me mostrar algo para você sobre a criação do homem. Gênesis capítulo 1 é uma leitura um pouco extensa, porém conto com a paciência dos irmãos. Gênesis capítulo 1, observe a leitura desde o versículo 26. Está assim, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as plantas que dão semente, as quais estão sobre a terra, e todas as árvores em que há frutos, e em que deem semente. Isso vos será para mantimento, e todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que há vida, todas as ervas verdes, lhes servirão de mantimento. E assim se foi. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era bom. E houve tarde, manhã e o sexto dia. Então prestemos atenção aqui. Esses textos, geralmente, nós usamos para falar sobre a criação do homem. Portanto, irmãos, irmãs, prestem atenção. De fato, sim, esses textos falam da criação do homem. Mas você não pode limitar esses textos à criação de Adão. Esses textos em Gênesis, muitas vezes aqui no princípio, eles não obedecem uma ordem cronológica, especialmente o que está no capítulo 1. Eu pergunto para vocês, alguma vez você se perguntou em qual dia Deus criou tudo em 6 dias? Qual foi o dia que Deus criou Eva? Claro, o 6º dia, ou não? Ou Deus criou tudo, criou tudo no 6º dia, descansou no 7º e depois criou a mulher? Claro que não. Ele criou o homem, macho e fêmea, Adão e Eva, no 6º dia. Eu estou olhando vocês com o olho assim meio estatalado, parece que vocês nunca tinham prestado atenção nisso, e é normal, viu, irmãos? É normal. E é normal também que muitos tomem esses versículos 26 a 31 do capítulo 1 para achar que aqui está falando da criação de Adão, porém não é. Percebi que o olhar de vocês estatolou mais ainda. Não é, irmãos. Ok? Vamos colocar tudo dentro da didática certa. Aonde está a criação de Adão? Agora, vamos ler. Porque esses textos aqui falam do propósito eterno de Deus na criação do homem. Antes de fazer qualquer ressalva, quero que vocês me expliquem isso. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis da terra. Aí o versículo 27, criou pois Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho
Talvez você não esteja satisfeito com essa frase, macho e fêmea. Mas aqui, o que você me diz? Versículo 28. E Deus ele criou só Adão e os abençoou? Claro que não. Porque são dois. Ok? Vou dar mais outro argumento. E disse-lhes: frutificai-vos, multiplicai-vos. Estão vendo agora? Tá certo? Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado, ok? Ainda no final, isso vos será para mantimento. Então, todos esses textos compreendem da criação de Deus, homem e mulher. Agora vamos para a criação do homem. O capítulo 2, vamos ler o versículo 7. Então, o Senhor Deus formou o homem com o pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui há um texto que dá para nós o argumento necessário para afirmar que Adão foi criado aqui. Adão foi criado aqui. Então Deus criou o homem do pó da terra, tá certo? E se vamos voltar um pouquinho aqui, só para ajudar vocês, os versículos 1 a 3 do capítulo 2, Gênesis 2, versículos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados, os céus e a terra, e todo o seu exército. E no sétimo dia, acabou Deus a obra que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera, toda, olha a palavra, toda. Então Deus descansou de toda a obra, então não tinha mais nada para fazer no sétimo dia, porque tudo já estava feito. Então possivelmente, Deus criou o homem, e pouco depois criou a mulher. Então aquela história, que Adão viu passar todos os animais diante dele, irmãos, ele precisaria de muitos anos, para passar todos os animais que haviam sido criados, para sentir falta da mulher. Isso chama-se historinha, que a gente inventa, para florear a Bíblia, certo? E eu creio que 100% de nós aqui já ouvimos alguém falar isso alguma vez na vida. Que Adão ficou lá parado, aí ele viu o camelo e a camela. Irmãos, paciência, não é verdade? Deus criou o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Deus criou tudo com propósito, com tempo definido. E aí quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, diz que Deus pegou do pó da terra, fez o homem, soprou nas suas narinas o ruach, a palavra hebraica para espírito de vida, e ele se tornou alma vivente. Agora vamos para a criação da mulher, capítulo 2, versículo 22. Então tem todo o contexto, que Deus colocou o nome em todos os animais, Adão colocou o nome em todos os animais. Este é o texto que alguns usam. Só que eu digo para vocês, irmãos, Adão colocou o nome em todos os animais, e em todas as aves dos céus, e todo o gado do campo, mas para Adão não se achava colaboradora idônea. Esse versículo por si só não pode formular uma doutrina que vai ficar sem nexo. Entende? Então significa que esta declaração aqui, desse versículo 20, que é um argumento que muitos usam, não serve de base, porque ele foge da lógica e perde o nexo. Então é simplesmente uma declaração de Moisés, quando ele recebeu a inspiração deste livro, que Deus lhe deu. Ele simplesmente fez uma exposição. Adão colocou o nome, foi Adão mesmo. Um outro ponto que está nesse versículo: não se encontrava nenhuma adjuntora, ninguém ou alguém que fosse correspondente a Adão. Aqui Moisés, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele está simplesmente formulando pela inspiração do Espírito o contexto para falar de algo muito maior do que essas imaginações e ilusões que nós criamos em torno da palavra de Deus. Veja então, e diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e enquanto este dormia, tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, agora olhe esta frase: formou uma mulher e a trouxe ao homem. Vamos prestar atenção, meus irmãos, se possível for,
essa palavra formou aí, no versículo 22, sublinhe ela. Essa é uma palavra tão importante. O que eu quero mostrar para vocês é o perigo que nós corremos de ficarmos perdidos na nossa leitura da Bíblia com coisas triviais e perdemos as coisas essenciais. Então, quando você junta todos esses textos, você tem a lógica, você tem a revelação, você tem um quadro todo. Então, primeiro nós temos uma abordagem geral, que Deus revela qual é o propósito de Deus em criar o homem. O homem para Deus não era Adão, o homem para Deus era corporativo, era Adão e Eva. E você pode ficar questionando, mas você não precisa perder tempo com isso. Vamos no focal, vamos no essencial, porque tudo isso aqui nos é relatado para falar de algo muito maior, que é Cristo e a igreja, do propósito eterno. E muitos gostam de interpretar a Bíblia com o machismo inconsciente. Aí olha aqui o versículo 26, veja o que Deus deu para o homem, para Adão. Sim, a autoridade de Deus se expressava por meio do homem, mas Deus não criou a mulher para ficar abaixo do homem, mas para que correspondesse ao homem, e para que os dois pudessem expressar Deus, porque a criação do homem e da mulher tem duas questões: conter Deus e expressar Deus. Quando a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só, porque o homem sozinho não preenchia perfeitamente a vontade de Deus, não correspondia perfeitamente ao supremo propósito de Deus. Era desejo de Deus ter o homem e era desejo de Deus ter a mulher. Quando a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só, alguns podem pensar que de repente Deus olhou e disse: epa, espera aí, esqueci de uma coisa aqui na criação, não está tudo tão perfeito assim, faltou a mulher. Não pense dessa forma, porque você vai ferir a interpretação da palavra. Os versículos 26 a 31 faz uma abordagem geral, macho e fêmea. Olha o versículo 27, vos, multiplicai-vos, vos abençoou. Então observe bem os detalhes. Aí sim, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia faz menção da criação do homem. Deus criou o homem, Adão, do pó da terra. A mulher não foi criada do pó da terra, a mulher foi criada de Adão. E por que Deus não criou a mulher do pó da terra? Qual a diferença? Para as mulheres, nenhuma. Mas para entendermos a revelação de Deus, toda a diferença. Para entendermos o propósito de Deus, toda a diferença. Porque o objetivo de Deus aqui é didático. Isso aqui não está diante de nós por mera exposição histórica. Aqui nós estamos diante de uma revelação profunda da mente, da vontade e do supremo propósito de Deus. Porque esta mulher, ela prefigura a igreja, e este homem prefigura Cristo. Deus criou o homem pensando em Cristo, Deus criou a mulher pensando na igreja. E por que sabemos disso? Há muitas razões, vou tentar colocar algumas para vocês. Esta palavra formou, talvez aí na maioria das versões está e transformou, e a transformou. Esta palavra no hebraico é baná, B-A-N-A-H, baná. Se você quiser estudar esta palavra, especialmente aqui no livro de Gênesis, você vai estudar esta palavra e vai ver que ela ocorre 16 vezes. E duas palavras serão encontradas para explicar o sentido dela. Levantou, quando fala que Abraão levantou um altar, Jacó levantou um altar. Porém, o sentido da palavra não é levantou, é edificou. Edificou. A última ocorrência desta palavra é uma grande luz para nós. Está aqui no capítulo 35. E o versículo 7. Portanto, coloque aí na sua Bíblia ao lado.
Gênesis 35, versículo 7, para vocês entenderem o significado dessa palavra formou ou transformou. Aqui está: e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia de seu irmão. Eu insisto sempre em dizer para vocês, não existe acaso, não existe coincidências, não existe expressões aleatórias, versículos aleatórios, palavras jogadas ao vento na Bíblia Sagrada. Tudo foi colocado nos seus mínimos detalhes. Tudo. Preste atenção nisso. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos deter aqui. Volto lá no versículo 22 do capítulo 2, somente para conduzir as coisas conforme o Senhor deseja nos falar. Então prestemos atenção. Deus, Ele formou a mulher. A palavra para o homem, lá em Gênesis 2, 7, criou o homem do pó da terra. A palavra ali significa criar a partir de um elemento existente. Diferente da palavra criou Deus, pois os céus e a terra. Quando a Bíblia diz que criou Deus tal coisa, em Gênesis capítulo 1, a palavra ali é bara, é criar do nada. Já aqui, em Gênesis 2, 7, a palavra é criar a partir de um elemento, de uma substância existente. Então Deus criou o homem do pó da terra. É a ciência que diz que os elementos químicos que compõem a célula do corpo humano são os mesmos elementos químicos do solo. Então vejam bem, aqui em Gênesis 2, 22, diz que Deus edificou uma mulher a partir do homem. E você deve estar me perguntando, o que tudo isso tem a ver com o tabernáculo? Tudo. Porque este é o propósito supremo de Deus em relação ao homem. Deus criou Adão e Eva para que este homem, composto por este casal, pudesse ser a habitação dele, e para que este casal pudesse ser a expressão dele. Deus criou o homem para que o homem pudesse conter Deus e para que o homem pudesse expressar Deus. Então o pecado, ele não apenas destruiu o homem moralmente, ele destruiu no homem aquilo que havia de melhor, a capacidade de conter Deus. Eu preciso repetir isso, irmãos. O pecado não apenas destruiu o homem moralmente, mas destruiu a capacidade do homem conter Deus e de expressar Deus. Esta talvez seja a questão mais delicada da queda. O homem não apenas perdeu uma condição moral, isto é, ele era um homem que tinha virtudes elevadas, era um homem que não experimentou ou não tinha experiência do mal, mas tinha uma disposição para o mal. Deus não criou o homem para pecar, mas o homem tinha a capacidade de pecar, como de fato pecou. Cristo também, ele tinha disposição para pecar, diferentemente de Adão, é que ele não pecou. Quando ele foi tentado e provado, como está em Hebreus capítulo 4, em todas as coisas, significa que ele foi tentado, não foi um teatro, ele foi tentado mesmo. Havia nele, na sua natureza humana, que ele recebeu na encarnação, porque Cristo tinha duas naturezas nele, uma natureza 100% divina, onisciente, onipotente, onipresente, porém, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, ele a si mesmo se esvaziou, isto é, ele não se utilizou das suas insígnias eternas, ao contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de homem, sendo obediente como servo até a morte, morte de cruz.
Então o que este homem fez? Este homem Deus, ele foi aquele que como homem venceu o mundo, o pecado, o diabo, a morte, e o Pai o ressuscitou. E agora nós podemos dizer, há um homem sentado no trono da glória. E o que este homem está fazendo lá? Conduzindo eu e você a esta glória. Um dia nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque ele chegou e ele abriu para nós o caminho. Então, isso aqui que Deus anelava em Adão e Eva e perdeu na queda, Deus tem em Cristo, e ele um dia alcançará isso plenamente em Cristo. Deus vai ter o homem, e o homem poderá conter Deus e expressar Deus por toda a eternidade. Vamos ao versículo 7 do capítulo 35, Gênesis 35, versículo 7. Vamos entender esse versículo. Como eu acabei de lhes dizer, não existe coincidências. A revelação da palavra de Deus não é uma capacidade do homem de encontrar coincidências, de se surpreender em alguma coisa que parece que não é, mas é, não. Tudo está perfeitamente inspirado por Deus. Esse versículo 7 aqui, deste capítulo 35, ele descreve algo que aconteceu no capítulo 28, a partir do versículo 10 até o 17. Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 17, quando Jacó fugia do seu irmão Esaú, ele chegou em Betel. E em Betel, ele teve uma visão de uma escada. Aquela escada tocava a terra aos céus, e Deus estava no alto dela. E quando ele viu tudo aquilo, ele diz: quão assombroso é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Então ele chegou em Betel. A palavra Betel no hebraico significa casa de Deus. E agora, ele havia tido duas experiências, uma gloriosa e outra extremamente triste, e ele estava prosseguindo o seu caminho, e Deus dá a ele esta palavra, e a palavra que Deus dá para ele, é que ele deveria prosseguir. A partir do versículo 1, você vai ver, disse Deus a Jacó. Então vamos lá, versículo 7, depois que Deus falou a ele, se você estudar a vida de Jacó, você saberá que Jacó edificou 7 altares, 7 altares. Se você pretende fazer um estudo sobre o livro de Gênesis, então você estuda sobre os 7 patriarcas. Segundo, estude sobre as 11 aparições de Deus a Abraão. E depois, terceiro lugar, estude os 7 altares de Jacó. Se você conseguir passar por todos esses episódios, você vai ter um grande conhecimento acerca deste maravilhoso livro de Gênesis. É uma maneira de se estudar de forma sintética esse livro e ter uma visão extremamente abrangente. Mas vamos lá, observe aqui, primeiro, edificou. Está vendo essa palavra edificou? É a mesma palavra que se encontra no versículo 22 do capítulo 2. Então quando diz, e a transformou numa mulher, é esta palavra aqui, edificou. Não é curioso? Adão foi criado, Eva foi edificada. Adão foi criado e Eva foi edificada. Vamos colocar isso em Cristo e na igreja. Quando você estuda sobre o Filho de Deus no livro de Hebreus, você descobre que o Senhor Jesus, ele foi o Filho gerado. Tu és meu filho, Salmo de número 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então veja, da mesma forma é uma figura. Adão foi criado, Cristo foi gerado. Mas Cristo foi gerado como? Será que Cristo teve um começo? Não. Por isso que a palavra criado não corresponde a Cristo, porque ele não foi criado. Aí você pode dizer, mas irmão, ele foi gerado. Como é que essa palavra cabe a Cristo? É a única palavra na linguagem humana que pode nos levar a compreender uma realidade eterna. Então veja bem,
Ele é filho por geração eterna. Não esqueça essa frase. Então, como explicar que Cristo é gerado? Ele é filho por geração eterna. Ele não tem início. Ele é filho por geração eterna. Salmo de número 2. Também no livro de Hebreus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como gerado? Ele foi eternamente gerado no Pai. Sabe quando que você vai chegar ao fim dessa declaração? Nunca. Nunca. Tão profunda é ela. Ele é filho por geração eterna. Adão foi criado do pó. Adão foi criado do pó. Veja, quando você estuda sobre o filho profetizado por Isaías, no capítulo 9, diz que ele é o pai da eternidade. Então, por um lado, ele é filho, por outro lado, ele é o pai da eternidade. Se ele é o pai da eternidade, como é que ele pode ter início de dias? Ele é prefigurado por Melquisedeque. Melquisedeque não tem início de dias. Compreende? Ele é o filho eternamente no Pai. Por isso que a palavra gerada, ela só cabe nesse sentido. E a igreja? A igreja foi edificada, assim como Eva. Eva foi edificada a partir de Adão, assim também Deus edificou a igreja a partir de Cristo. Igreja não é coisa de homem, irmãos. Nós vamos estudar isso no tabernáculo. A maior tragédia da identidade, do chamamento, da vocação da igreja hoje, é porque o homem tem colocado suas mãos nela, o homem tem colocado suas impressões nela, o homem tem colocado sua face nela. Igrejas têm sido edificadas baseadas em nomes de homens. Igrejas têm suas origens em homens, a partir de um homem. Irmãos, a igreja na Bíblia, a igreja com I maiúsculo, não tem sua origem no homem, ela tem sua origem em Cristo. Ela foi edificada nele e é para ele. É com o elemento vivo da sua vida em ressurreição que ele edificou a sua igreja. Igreja não é denominação. Denominação é abominação. A igreja não é organização. A organização eclesiástica é uma afronta ao testemunho da obra de Deus em seu Filho. A igreja é um corpo vivo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é uma entidade espiritual e celestial que procede da mente, da vontade e do propósito de Deus. Isso aqui não é igreja. Nós somos parte desta igreja. Chamar local de reunião de igreja é mediocridade espiritual, é infantilidade espiritual, é diluir o sagrado. Nós não viemos à igreja, nós estamos no local de reunião da igreja, de uma parte dela. Nós somos uma célula nesse grande corpo universal. Então entenda isto. Essa verdade é fundamental para nós, irmãos, embora básica, mas muitos irmãos tropeçam nela. Edificou um altar, e ao lugar chamou El Betel. A tradução desta frase é o Deus da casa de Deus. Que frase gloriosa é esta? O Deus da casa de Deus, El, Betel. Então, El, Deus, Betel, casa de Deus. Primeiro, Deus deu uma visão para Jacó sobre a sua casa. Mas quando Jacó viu a casa de Deus, e ele viu aquela escada, ele diz assim: o Senhor estava no alto dela. Nosso Senhor Jesus, ele vai interpretar este sonho de Jacó, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 46, aquele episódio com Natanael. Então nosso Senhor diz assim: e vereis o céu aberto. Onde nós inicialmente temos um céu aberto? Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Nós temos um céu aberto.
Aí ele diz assim: e vereis o Filho do Homem subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nosso Senhor está dando uma revelação sobre aquela escada. Aquela escada é Ele. A visão da casa de Deus compreende tudo isso. Embora isso não é tão básico assim, nós precisamos de mais substâncias bíblicas para tentarmos entender as dimensões desta casa de Deus. Por isso o estudo do tabernáculo é tão importante. Nosso Senhor interpreta o sonho de Jacó. Ele diz que ele é aquela escada e sobre ele existe um movimento celestial, há um céu aberto. Meus irmãos, voltemos a esta frase: o Deus da casa de Deus, porque não existe a casa de Deus sem o testemunho de Deus, não existe a casa de Deus sem Deus. A edificação da casa de Deus compreende a presença de Deus. O que tem sido hoje visto, irmãos, e falo com uma profunda tristeza no meu coração, é o quanto esta verdade tem se perdido no mundo afora. O mundo não sabe o que é casa de Deus, e nem tão poucos cristãos. Eles acham que casa de Deus é um local. Eles têm banalizado a palavra, o evangelho, o culto. Os fundamentos são todos colocados de lado, abandonados. Quando você abre o Novo Testamento, irmãos, a leitura do Novo Testamento exige de nós um testemunho prático, em especial o livro de Atos. Examine o livro de Atos. Se você examinar este livro aqui, nós vamos encontrar os fundamentos práticos da existência, da vida, do testemunho, do significado, da identidade, da vocação, do chamamento da igreja do nosso Senhor. Nós vamos aprender que a igreja, de maneira prática, ela é sustentada por 4 fundamentos: a palavra, a comunhão, a reunião da mesa do Senhor, que chamamos de Santa Ceia, reunião da ceia, reunião do partir do pão, e as orações. Por que a palavra orações? Porque existe a palavra oração no sentido pessoal. Existe também a palavra que fala da oração no sentido congregacional. Quando estudamos a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós vamos encontrar 4 palavras para definir orações, ou oração. E nós vamos ver 4 aspectos. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Apenas uma sintética explicação sobre a palavra orações. Então você vê 4 fundamentos práticos. O nosso Senhor Jesus, Ele nos deu 4 fundamentos doutrinários. 4 fundamentos doutrinários. E toda a exposição apostólica, isto é, toda a exposição de Romanos, a partir de Romanos, é para tratar destes 4 fundamentos em especial. Quando você chega aqui em Mateus capítulo 16, por favor, deixe-me colocar isso bem rápido para vocês. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, até o final, no 28, nós não vamos ler, mas apenas para vocês entenderem. A partir desse versículo 13, até o versículo 28, você vai ver que o nosso Senhor vai tratar de 4 assuntos. O primeiro assunto ali é Cristo. O segundo, a igreja. O terceiro, a cruz, e o quarto, o reino. Cristo, a igreja, a cruz e o reino são os 4 fundamentos doutrinários da igreja. A igreja precisa compreender esses 4 fundamentos. Assim como a igreja, de maneira prática, tem 4 fundamentos: a palavra, a comunhão,
O partir do pão e as orações, doutrinariamente, ela também tem 4 fundamentos: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Cristo no Novo Testamento não fala da pessoa do Filho de Deus. Cristo no Novo Testamento e por toda a Bíblia fala da grandiosa obra de Deus em seu Filho. Cristo é um homem corporativo, fala daquele novo homem. Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10. Se você quiser os textos, eu vou dar rapidamente para vocês. Efésios 4, 24. Colossenses 3, 10. Coloque um outro texto aí. Esses 3 textos vocês vão ter que ler junto. Primeiro esses 2 juntos. Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10. Esses 3 que eu vou citar agora devem ser estudados juntos. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Esses 3 textos, Apocalipse 10, 7, 11, 15 e 1 Coríntios 12, 12, precisam ser lidos juntos, para você entender que a Bíblia, quando fala de Cristo, não fala de um Messias, fala de um homem corporativo. Isto é tremendamente abordado no capítulo 8, ou no Salmo de número 8, versículo 4, quando diz: quem é o homem, para que dele te lembres e o estimes? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes, deste-lhe domínio. Então, quando você examina este salmo, à luz do original hebraico, você vai ver que quando diz assim: quem é este homem? Isso é muito importante, para que dele te lembres. Esta palavra rica, a tradução dela significa aquilo que eternamente ocupou o teu pensamento. Então nós vemos que havia um homem na mente de Deus. E aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e o versículo 22, vai nos mostrar este homem que Deus criou. Mas este homem fracassou. Adão fracassou, mas Deus não fracassa. Deus não fracassa, porque o pecado do homem só deu a Deus a oportunidade de nos revelar algo que seria impossível de ser revelado a não ser no mundo de pecado. Eu sei que isso é delicado, alguns podem não compreender isso, mas eu preciso reafirmar: jamais poderíamos conhecer as dimensões do amor de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus, se não fosse no mundo de pecado. Muitas pessoas acham que Gênesis 3 é o pior capítulo da Bíblia. Não é, irmãos, não é mesmo, porque esse capítulo vai nos mostrar algumas questões do caráter de Deus que nós jamais poderíamos conhecer se o homem não tivesse pecado. Por isso que Paulo resumiu isso muito bem: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja o versículo 24 do capítulo 7, Romanos 7, 24. Miserável. Essa palavra, a tradução dela é muito contundente. O sentido é desgraçado. Desculpe-me falar, irmãos, mas é justamente isso. Usar esta palavra aqui: desgraçado homem que sou. Sabe o que significa esta palavra? Alguém que não é digno da graça. Alguém que não merece a graça. Assim éramos nós não merecíamos a graça. Ou alguém acha aí, porque nasceu um bebê muito lindo, já nasceu merecedor da graça? Ninguém nasce merecedor da graça. Nós nascemos como filhos da ira, nós nascemos condenados eternamente ao pecado. Mas agora, por favor, olha o versículo 25 de Romanos 7, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Irmãos, graças a Deus por Cristo Jesus, que aquele homem desgraçado, eu e você, que não merecíamos a graça, Deus nos deu a graça, de graça. De graça. Você fez alguma coisa? Você pode dizer assim: mas eu criei. Creu? Então você tinha condições de crer? Você não tinha nenhuma condição de crer, porque você estava espiritualmente morto. Então como que explica
que você um dia creu. Romanos capítulo 10, versículo 7. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Um dia o evangelho tocou no seu coração. Como assim? Um texto para te ajudar. Atos 2:37. Quando eles ouviram Pedro falar aquela grandiosa mensagem acerca de Cristo, quando eles terminaram de ouvir Pedro com ousadia e poder do Espírito Santo falar, o versículo 37 de Atos 2 diz assim: compungiu-se-lhes os corações. A palavra compungiu-se-lhes significa, no texto original grego, transpassou. O coração deles foram transpassados pela palavra, que eles disseram: que faremos nós? Isso um dia aconteceu comigo e com você. Nós não tínhamos condições nenhuma de crer, não havia em nós nenhum bem, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas a graça salvadora, o Deus de toda graça, Ele se revelou a nós, Ele veio até nós, Ele entrou nos porões onde nós estávamos acorrentados, e quebrou os grilhões do pecado, entrou dentro de nós. Irmão, salvação não é mudança de um mero comportamento. Eu fumava, não fumo mais, roubava, não roubo. Muitas pessoas limitam salvação a isso. Isso não é salvação, irmãos. Não é porque você hoje está num partido e muda para outro. Não é porque você torce para um time de futebol, agora torce para outro. Por favor, salvação não é isto. Salvação não é mudança de filosofia, de estilo de vida. Salvação é mudança de caráter, de velho homem para novo homem. Não fomos nós que ficamos bons, foi o bom de Deus, sua graça, sua misericórdia, seu amor em seu Filho, que entrou dentro de nós. O que existe de bom em nós é Cristo, que nos foi dado gratuitamente nessa salvação. Isso que você tem que entender. Tem muita gente que acha porque reúne, porque já leu a Bíblia, gosta de ler a Bíblia, gosta de cantar hinos, é salvo. Outras pessoas acham porque elas não fumam, não roubam, são salvas. Uma pessoa que faz isso tem uma vida miseravelmente triste. Uma pessoa que está assim, ela pode chegar ao máximo a ser religioso, porém nunca salvo, porque isso não é salvação. Salvação não está baseada em alguma bondade em mim. Salvação está baseada no amor de Deus por mim. Amor que eu não merecia, graça que eu não tinha condições de ter, fé que eu não tinha a menor habilidade de exercer, e Ele me deu fé, e a fé veio por meio do Evangelho, que me transpassou, que te transpassou. Este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então você vê a grande diferença. Não foi Adão que foi a Deus, foi Deus que foi Adão. O capítulo 3 de Gênesis tem essa riqueza, porque o que Adão fez, quando descobriu que as coisas não estavam tão bem para o lado dele? Porque ele estava vestido de glória. Adão estava tomado de uma roupagem de glória que Deus havia colocado nele. Adão estava debaixo da infinita bondade de Deus, que foi exercida ali na criação, e ele pecou, e ele viu que ele estava nu, e ele teve vergonha. Então o que ele fez? O que muitos fazem hoje, se cobrem de uma falsa justiça. Eu sou bom, eu não peco, eu não faço aquilo que os outros fazem. Essa salvação, ela não é a salvação pela graça, é a salvação barata, salvação que qualquer um pode alcançar. A salvação pela graça em Cristo Jesus é uma salvação que foi pago o mais alto preço do universo. Ela é de graça para nós, porém para Deus custou tudo. Se Deus tivesse tomado toda a obra que Ele criou e colocasse num altar e acendesse uma fogueira em cima, a sua justiça não seria satisfeita, em razão dos nossos pecados. Se Deus sacrificasse todas as miríades de anjos em nosso lugar, em um sacrifício,
em uma cruz, sua justiça também não seria satisfeita. A justiça de Deus só pode encontrar satisfação nele mesmo. Por isso que aquele filho amado foi entregue por Deus no nosso lugar. E não somente Deus nos amou a ponto de dar o seu filho nos amou a ponto de entregar a si mesmo. Então veja, irmãos, capítulo 3 de Gênesis não é o capítulo da abundância do pecado, é o capítulo da glória da graça. Este é o capítulo que fala da glória da graça de Deus. O homem estava em pecado, se escondendo em folhas de figueira, e o Deus de toda graça aparece a Adão e diz assim: Adão, aonde está? Deus foi até Adão. Não foi você que foi à procura de Deus. Você diz: mas chegou um momento na minha vida que eu pensei, vou atrás de Deus. Não foi. Deus já tinha ido atrás de você. Você só foi atrás dele porque tinha uma palavra dele guardada no seu coração. Um dia essa palavra entrou, ela te estimulou, ela te incitou a crer, e você creu. Mas foi eu que fui. Você foi, ele já tinha ido primeiro. Mas foi eu que fui naquele local de reunião, eu que decidi. Você não decidiu nada, ele já tinha te escolhido antes da fundação do mundo. Havia um cordeiro sacrificado dentro dele, antes da fundação do mundo, por você. Então entenda isso, a salvação é maior do que você e do que eu. A salvação é algo que nós não temos a capacidade de entendê-la na vida que nós temos hoje. Precisamos da eternidade para compreender essa tão grande salvação. Agora, por que Deus fez isso? Por que Deus pagou o alto preço? Por que Deus quer tanto o homem? Se nada neste mundo, neste universo, pode aumentar a glória de Deus, então por que Deus anela pessoas como eu e você? Nós somos um problema desde que nascemos. Nossos pais começaram a ter problema conosco desde que a gente nasceu. Eles começaram a perder noites de sono por causa de nós. Antes de nascer, nossas mães já sentiam dores e teve que sentir contrações. Desde a nossa concepção, irmãos, já somos um problema. Então pense, por que Deus fez o que fez? Se você pensa na salvação, a partir desse ponto de vista, como é possível então, irmãos, Deus amar uma pessoa como eu e você? Olhe para você, assim como eu olho para mim. O que existe de bom em mim que possa atrair Deus? Tem como explicar isso? Deus criou este homem, esta mulher, deu a eles um ambiente tão agradável. A ciência diz como é produto do meio. E Adão era produto de quê? O que havia de problema em torno de Adão? Não havia nada que o inspirasse a pecar. Ele tinha tudo. Deus, na virada do dia, tinha comunhão com esse homem. E por que ele pecou? Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. O mal surge na natureza pelos agentes criados por Deus. Deus não criou o pecado. O pecado surge por meio das criaturas que Deus criou. Primeiro Lúcifer e depois Adão. Não foi Deus que criou o pecado. O pecado nasceu, foi gerado e nasceu dentro das criaturas e também do homem que Deus criou. Então por que esse casal pecou, irmãos? Eles tinham disposições para pecar. Porque este homem, Adão, ele tinha o livre-arbítrio. Deus não criou ele com a vontade engessada. Deus criou Adão com uma vontade livre. Assim como Cristo tinha uma vontade livre. E foi na liberdade que Deus deu para o homem escolher, que ele escolheu um dia pecar. E ele pecou. Ele pecou. Pensa. E Deus não desistiu deste homem que pecou. Este homem, quando ele pecou, ele feriu a glória de Deus, ele feriu a santidade de Deus. Inevitavelmente, para que o homem fosse restaurado plenamente, a condição do eterno propósito de Deus, Deus não poderia trazer o homem, simplesmente ignorar o pecado e trazer o homem de volta ao princípio do seu propósito, que era conter e expressar Deus. Lembre-se, Deus criou o homem para contê-lo e para expressá-lo. Então Deus não podia fazer isso.
Para que Deus fizesse isso, Deus deveria ter sua justiça plenamente satisfeita, porque Deus não poderia ignorar o pecado. O pecado não é uma coisa banal. Nós não podemos pensar que pecar é uma coisa banal. Temos que pecar porque nós não conseguimos viver sem pecado. Nós temos que odiar o pecado, porque o Espírito dentro de nós, ele entristece com o pecado. O pecado, irmãos, ele não é inerente à natureza de Deus. O pecado não em nada se assemelha ao caráter santo de Deus. O pecado é completamente o oposto da natureza de Deus. Então nós não podemos abraçar o pecado de forma banal. Então veja aqui, irmãos, Deus não desistiu. O homem estava caído, se escondendo de trás de folhas de figueira, e o Deus da glória, o Deus eterno, santo, que poderia lançar aqueles homens, Adão e Eva, simplesmente no inferno, e a partir de então criar um novo homem, ele não fez isso. Toda a história segue, até que no livro, na carta aos Gálatas, Paulo diz assim: na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasceu de uma mulher. Plenitude dos tempos, porque Deus já havia marcado aquele tempo em seu eterno propósito, para que o seu Filho nascesse e redimisse toda a raça caída, e a partir dele um novo homem fosse criado por meio da vida em ressurreição. E este novo homem é constituído de Cristo cabeça e a igreja o seu corpo. Isso significa, irmãos, que a plenitude do propósito de Deus só pode ser alcançada em Cristo e por meio da igreja. Por isso o assunto da casa de Deus, por isso o assunto do tabernáculo é tão importante para nós, porque neste assunto está esta elevada doutrina, que nós não podemos banalizá-la. Nós temos que estudá-la com todo cuidado. Que o Senhor nos ajude, que nos próximos estudos nós possamos, com a graça do Senhor, com a sabedoria do seu Espírito, entrar um pouco mais além e começar a entender as particularidades, a profunda revelação nos detalhes daquilo que consiste o tabernáculo. Que Deus vos abençoe. Pai amado, no grande nome de Jesus, o teu amado Filho, nós te louvamos por esta reunião, te louvamos por esse tempo que o Senhor nos deu, pela disposição do teu Espírito e nosso Espírito de nos reunirmos juntos aqui, e mais uma vez desfrutarmos o Senhor na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a agarrar estas verdades no nosso coração. Como nós precisamos entender este assunto da casa de Deus. Por isso te pedimos, Pai, que o teu Espírito venha nos dar compreensão, nos dar revelação e interpretação deste assunto no nosso espírito. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo neste lugar, aqui nesta noite. Nos alimente da tua palavra, restaure a nossa vida, cure, Senhor, traga cura às nossas emoções, traga cura ao nosso corpo. Ó Deus, faz obras grandiosas neste lugar, nesta noite. Essa não é uma mera reunião, essa é uma reunião que nós temos a certeza que o Senhor está presente. Senhor, seria ridículo, seria extremamente ridículo estarmos reunidos aqui, expondo esses assuntos, ouvindo esses assuntos, se nós não temos a certeza que o Senhor está presente. Senhor, nós não estamos aqui tendo unicamente a tua palavra como final, como objetivo. O nosso objetivo maior aqui é a certeza da tua presença, a tua presença entre nós, a tua presença na tua palavra. É porque há uma vida espiritual que nos governa, que nos alimenta, que nos cura, que nos transforma, que nos disciplina, que nos conduz, que nos enche de alegria, que quebra toda a dureza do nosso coração, que penetra dentro do nosso coração e todas as cadeias são quebradas. É por isso que nós nos reunimos, Senhor,
porque nós cremos que na tua presença há milagres, na tua presença há alegria, há gozo. É por isso que nós estamos aqui reunidos, e nós te louvamos, Senhor, porque nós temos este privilégio, mesmo neste mundo vil, neste mundo que está aqui em profundo desespero, e nós temos esperança. Temos uma esperança tal que a certeza exala do nosso coração de que, se for a tua vontade, hoje mesmo nós veremos a face do teu Filho. E é isso que nos move, Senhor. Esta é a nossa esperança, que o Senhor não nos deixou a ermo aqui nesta terra. Tu és um Pai de amor, e Tu um dia nos levará para vivermos essa plenitude que Adão e Eva perderam. Um dia nós vamos poder Te conter de uma forma, Senhor, que este corpo suportará Tua gloriosa presença. E não somente Te conter, nós vamos Te expressar de uma maneira governamental. Oh Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite. A Ti toda honra, a Ti toda glória e a Ti todo louvor nesta reunião. Amém, Jesus.